Medite comigo aqui nessa passagem, Lucas capítulo 7, do versículo 3 ao 9. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler junto. Diz assim, o centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe conceda esse favor, pois trata do nosso povo com elevada consideração. E ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu eles. Mas, ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Mas um vai, e ele vai. Eu mando um vai, e ele vai. E outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze-te isto, e ele faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. A gente vê essa passagem aqui, Lucas detalhando esta passagem de um centurião. Quem era um centurião? Um centurião, traduzindo por dias de hoje, é como se fosse um capitão, um major das forças armadas, onde é responsável por um batalhão ou por uma companhia, né? O centurião, naquela época, ele era responsável por uma quantidade de soldados, né, que eles chamavam de legião. A legião eram aproximadamente 3.000 homens. Então esse centurião era responsável por 3.000 homens, soldados que estavam debaixo da sua ordenança. E agora esse homem era um homem justo, esse centurião, observa uma coisa, era um romano, responsável pelo exército, responsável pela opressão que havia naqueles tempos, pelas injustiças que haviam naquela época por causa do Império Romano. E mesmo assim esse centurião era considerado um homem justo. Tanto que a gente ouve ali Lucas detalhando isso, onde ele fala que os próprios judeus reconheciam o centurião como um homem justo. Por quê? Porque ele tratava o povo tratava com justiça o povo, inclusive ele até construiu uma sinagoga para este povo. E agora o servo desse centurião está passando por uma doença, por uma enfermidade. E ouvindo falar de Jesus, ele pede que alguns líderes judeus vão até Jesus e levam essa mensagem que a gente leu. O que a gente aprende com essa passagem? A gente aprende o seguinte: as obras que nós fazemos, a Bíblia chama de justiça. As nossas obras são consideradas justiça. Ao eu fazer uma obra boa, fazer algo bom para alguém, ou para uma sociedade, ou para uma pessoa específica, eu estou praticando justiça. Eu estou sendo justo. Mas o que agrada a Deus não é a justiça que nós praticamos. O que agrada a Deus é a nossa fé. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que as obras que eu e você fazemos não quer dizer que nós devemos parar de fazer, porque ela não agrada a Deus. Ela é somente justiça. Não, a justiça faz parte de todo aquele homem que de fato procura, de uma certa forma, fazer o que é certo nesta terra. Isso é justiça. Porém, o que agrada a Deus, irmãos, é a nossa fé. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque a obra, irmãos, ela não te leva a ter fé, mas a fé te faz praticar obras.
Então observe esse centurião, que ele era um homem que ele praticava obras, ele era justo. Mas o que de fato fez Jesus tomar admiração por este homem não foi as obras que ele fazia. Porque percebe, observa, se atenta aos detalhes. Aqueles homens vão até Jesus e falam e apresentam o currículo do centurião. Ó, esse homem é um centurião, ele é justo, ele trata bem o povo, ele construiu uma sinagoga. Observa as obras, a justiça que esse centurião tem praticado. Jesus, ouvindo isso, ele vai até a casa desse homem, ele atende o pedido, vai até a casa dele. Só que quando este homem volta a mandar uma mensagem novamente para Jesus, onde diz o seguinte: Senhor, não se incomode, não precisa vir na minha casa, porque eu não sou digno. O que isso quer dizer? Aquele homem está apresentando, ele sabe quem ele é diante de Jesus. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós, na prática, não seríamos dignos de receber Jesus em nossas vidas. Nenhum de nós. Porém, é a fé que nos justifica. É a fé que faz com que nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de Jesus e temos a oportunidade, temos uma porta aberta para haver transformação em nossas vidas. Então observa que esse centurião, ao falar isso para Jesus, e ele diz o seguinte: o senhor não precisa se incomodar, o senhor não precisa vir aqui. Eu sei o que é uma autoridade, eu sei o que é poder, eu sei o que é ter legalidade, eu sei o que é exercer autoridade. E aí ele fala para Jesus: eu também sou um homem de autoridade, e a minha palavra, ela tem credibilidade, a minha palavra tem poder. E eu digo para o servo: vai, volta, vem, não vem, e ele obedece. E eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. E eu sei que se o Senhor liberar uma palavra de cura para o meu servo, ele será curado. E aí o que acontece, irmãos? Jesus se admira com isso. Então, observa o seguinte: as obras, se você está fazendo obra, se você está fazendo alguma coisa porque você quer agradar Jesus, você está equivocado. Não é o que você faz que agrada a Jesus, mas é a sua fé. Primeiro é a sua fé, depois as suas obras. Agora, se você estiver fazendo obras com o intuito de adquirir fé, não é esse o caminho. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se você não tem fé e você está praticando obra, continue praticando obras, porque é justiça, mas ela não vai te dar fé. O que vai te dar fé é você ouvir a palavra de Deus, e essa palavra surgiu uma transformação, uma metanoia, uma mudança da sua mente, da sua forma de pensar, e de agora reconhecer quem é Jesus. Aí sim, é isto que vai agradar a Deus, é isto que vai agradar ao Senhor. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente não agrada a Deus com obras. As obras é resultado de quem está com o coração cheio de fé. O coração está cheio de fé. Então eu não resisto. Eu preciso praticar justiça. Eu preciso praticar a minha fé. Agora, se eu estou praticando obras com o intuito de adquirir fé, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. É por isso que tem tanta gente decepcionada. Tem tanta gente frustrada. Porque elas fazem as obras e as obras não dão resultado e elas se frustram. Porque a motivação delas está invertida. Então que neste dia a gente possa aprender com esse centurião. Que a gente possa praticar justiça, praticar obras, mas saber que o que agrada a Deus não são as obras. O que agrada a Deus é a minha e a sua fé. É a minha e a sua fé. Então, adquire fé, pratique obras. Não só pratique obras, mas adquire fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor em ti erga o teu rosto e te dê a paz. Um abraço.